Olá, veremos aqui uma aula sobre estatística. Entenderemos seu conceito e veremos como ela pode ser usada no dia a dia. Numa loja virtual e o mesmo vem danificado. Com base nas estatísticas e nos dados, podemos saber quantas pessoas receberam o mesmo item danificado em suas casas. Logo, saberemos se a loja é confiável ou não, de acordo com os dados. Vemos então que podemos encontrar estatística em todas as áreas de nossa vida. Então fiquem com a aula de hoje e podemos ver o que podemos aprender com ela. Boa noite, galera. Meu nome é Nicole, eu sou monitora de matemática de vocês junto com a Giovana. A gente vai estar aqui para dar uma aula que não é época de prova, é mais uma aula de dúvidas para a gente já ir trabalhando em cima das possíveis matérias que o pessoal pode chegar lá na frente e achar que está zerado de conteúdo. Pelo que eu entendi, a priori, o principal da dúvida hoje é a estatística, talvez surjam outras matérias, mas acho que essa vai ser a nossa principal. Até fiz uma temática aqui de sala de aula para a gente entrar nesse climinha de sala. A gente está fazendo via EAD, que infelizmente a gente não conseguiu fazer uma dinâmica de horário para que fosse boa para todo mundo. Então, quem pôde comparecer, muito obrigada. Quem não pôde comparecer, a aula vai estar gravada, é só vocês terem acesso. E qualquer dúvida, é só vocês mandarem por mensagem para a gente. Giovana, você quer acrescentar alguma coisa? Eu queria saber o que as meninas, quiseram tirar dúvidas com a gente, qual seria a dúvida, se elas querem conversar sobre. A gente está 100% disponível, para tirar as dúvidas de vocês. Então, a palavra é de vocês, meninas. Boa noite, professora. Boa noite, monitora. Eu estava querendo falar a respeito de uma matéria que me deixou muito confusa, que é sobre estatística. Vou te falar, Alice, é uma matéria que eu particularmente gosto muito, né? E, na verdade, me surpreende, porque muitas pessoas têm dúvidas a respeito da estatística. Mas a gente pode tentar tirar essas dúvidas de vocês de uma maneira muito dinâmica e bem explicativa, dando vários exemplos. Nicole, Então, você tem algum exemplo? Eu ia falar exatamente isso agora, que antes da gente entrar realmente nessa temática, acho que seria legal vocês pararem um pouco para refletir, pensar dentro disso. Quais são, assim, as primeiras coisas, os exemplos que vocês já viram, sei lá, na televisão, ou estudando, num vídeo no YouTube, que esteja relacionado com o tema? Boa noite, monitores. Então, eu lembro sim, quando falamos de estatística, já vem gráficos, tabelas, números, matemática, tudo isso na minha cabeça. Sim, tipo, um dos exemplos que a gente acaba vindo, pelo menos na minha cabeça, né? Cabeça de matemática, sempre assim. É muito a parte do mercado financeiro, que a gente usa muito essa base de estatística, muita base numérica. Então, é um exemplo que acaba vindo direto. Tem mais algum exemplo que vocês consigam pensar assim, seja mais profundo, que a gente consiga realmente explicar para vocês? Eleições, né? Os gráficos calma aí que fugiu a palavra. Das pesquisas. Isso, naquelas tabelas dos votos, enfim, acho que na eleição ficou muito, muito marcante isso. Sim. É meio louco. Tipo, a média aritmética, que faz parte da estatística, ela é, tipo, muito abordada. E foi exatamente dentro dessa bagagem da estatística que foi enquadrado as eleições. Principalmente Na verdade, que passavam no Jornal Nacional. Na verdade, ele mostra um gráfico de linhas que são representados de valores de uma variável a desenhar, porque eu não sei mexer muito nessa mesa. Ó. Mas ela vai variar, ela vai fazendo tipo uns negocinhos assim. Ai, que interessante. Eu sou horrível nessa mesa,
mas eu ainda estou aprendendo. Mas eu acho que daí vocês já conseguiram entender como é que é esse gráfico, que ele tem umas linhas, ele vai variando, enfim. É isso. Vocês já sabem o que vocês vão fazer quando crescer? Eu pretendo seguir a profissão, né, de segurança do trabalho. Eu acho que sou muito apaixonada, sabe, por essa profissão. Inclusive, faço até o técnico. Eu pretendo seguir esse caminho mesmo. Caminho. E você lembra da aula que a Maria Regina deu sobre estatística? Ah, lembro. O Daquelas gráfico. contas, das divisões. Sim. Então, na medicina, que ela é formada, você encontra estatística. Então, não sei se vocês gostam de matemática, mas isso ainda vai... Vocês ainda vão encontrar muita estatística na vida de vocês, na profissão, no dia a dia, como a Nicole explicou. Bom, e podem falar mais, se vocês quiserem tirar mais dúvidas. Professora, eu gostaria de... Onde a gente vai tem estatística, tanto nos jogos, votações, escolas. Gostaria de saber mais onde poderíamos encontrar a estatística, onde mais ela habita, entendeu? Você pode encontrar também no jogo de beisebol, que não sei se vocês conhecem o jogo, mas se a Nicole quiser falar um pouquinho mais a respeito, pode me interromper e falar, Nicole, tá bom? Tá, pode deixar. Bom, os arremessos de bola, eles são calculados de acordo com a média aritmética, entendeu? Para saber do desempenho dos times. E vocês querem saber como é que faz a média aritmética? Olha, vou tentar mexer nesse quadro de novo, porque vou tentar compartilhar de novo a tela e vou tentar mexer. Sim. A gente está tentando, a gente está aprendendo, né? Tentar desenhar. E seria, por exemplo, qual é a idade de vocês? Eu tenho 19. Também. Vezes 2. A Nicole também tem 19, né? Sim. Seria mais 19. Professora é assim. Mais 18. E nós temos aqui quantas pessoas? 4. Alguém faz para mim na calculadora? Eu faço. Vamos lá. Você tem 20, né, Tamires? 19. 19? Seria 19 vezes 3, na verdade, mais Você 18. tem 18, né? Isso. Vai dar 75 dividido por 75? 4. Dividido por 4. 5. 18,75. Achamos esse 5 aqui, ficou meio esquisito. E assim, gente, média é uma coisa que acaba sendo muito utilizada em muitos setores. Então, uma coisa que vocês precisam é naturalizar muito ter contato, sabe? Porque é uma temática bem importante da gente sair já sabendo, porque é aquilo, né? Não basta você ver as coisas, você tem que questionar e querer aprender o que está por trás. E eu gosto de assistir jornalzinho, que é uma coisinha de... Né? Alice, Não é tão comum. Você quer acrescentar alguma coisa, Alice? Eu queria fazer mais perguntas, porque eu queria saber qual é a fórmula correta da estatística, porque você fez uma conta ali e ficou meio... Sim. E essa conta seria da média aritmética, mas existem outros tipos de média, como a média ponderada, que seria para encontrar, por exemplo, os pesos. Isso também tem a ver com estatística. Oi? A média ponderada, gente, só para vocês entenderem. Tipo, ela não é que ela seja difícil, ela é só um pouquinho... Precisa de um pouquinho mais de cálculo para poder fazer. Ela não faz tão rápido quanto a média aritmética. Ela é utilizada, mas normalmente a média aritmética é que é a mais comum. Pode continuar, monitor. Não, é isso, assim.
não existe uma fórmula certa, entendeu? Isso é uma das maneiras de você chegar à estatística. A média, tem um outro nome que até o professor deu, eu esqueci. Que é tipo a metade. Você tem os números, aí você tem o centro, a Tem metade. mediana e moda. Moda, isso, moda. Exatamente. Obrigada, monitora. Muito boa a sua pergunta, muito boa. Vocês chegaram a assistir ao vídeo que o professor enviou? Ai, professor, então, eu cheguei a assistir sim, né? Eu tinha esquecido, mas enfim, eu cheguei a assistir sim, encontrei esse vídeo na internet, falando que era estatística, achei muito legal, né, os exemplos, porque eu não sabia que a estatística estava tão, assim, como que eu posso falar, vinculada ao nosso cotidiano, né? Porque quando a gente ouve esse nome estatística, a gente já viaja, acha que é coisa de outro mundo, sendo que não, no dia a dia a gente vê muito, como a senhora tinha dado, né? O exemplo do jogo de beisebol, achei muito, muito explicativo, né? E agora eu tô até começando a entender melhor, entendeu? E você Acho deu esse exemplo falando que era de outro mundo, e a estatística, sim, que ela é utilizada muito também na questão da astrologia, na astrofísica e etc., para você, por exemplo, ver e fazer o cálculo quantos cometas por ano se aproximam da Terra, por exemplo. Você não vai pontuar exatamente, você vai falar uma média de planetas que se aproximam. Isso é um exemplo, mas assim, Nicole, tem bem você já mais que chegou a pode assistir abranger. Estrelas Além do Tempo? Você já chegou a assistir esse filme? Sim, assisti. Estatística pura. Quando ela fazia aqueles gráficos para saber exatamente o ponto do foguete que ia alcançar em determinado momento, porque o foguete não pode estar numa posição muito assim, nem muito assado, porque ele precisa ter o momento certo para ele fazer a decolagem e na posição correta. Isso aí tem tudo a ver com geometria analítica e também estatística. Total, gráficos e gráficos. Eu vi a menina fazendo lá nos quadros, gráficos e gráficos. Eu ficava, gente, coisa de. Mas olha só, eu falava que era coisa de doido, hoje estou sendo monitora de matemática. Então, Mas é aquilo, né, gente? Estatística não tem como a gente explicar pontualmente. A gente explica mais através de alguns exemplos para vocês entenderem essa dinâmica. Porque ela não tem, assim, tanta variância, entendeu? Ela existe mais, assim, dentro de moda, mediana, média ponderada, média aritmética. Eu ia até perguntar se a monitora, ela que está disponibilizada aí de um quadrinho mágico, eu queria estar aqui também para conseguir auxiliar nessa questão, mas se ela podia dar uma explicada para vocês sobre a questão de moda e mediana no quadro, para a gente sair daqui tendo mais dois exemplos, para a gente sair com uma bagagem maior. Fazendo ali no quadro, eu posso dando uma explicada para vocês. Moda, normalmente, é o número que mais se repete dentro de um padrão. Por exemplo, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6. O número que mais se repete. isso. Por É o exemplo, 3. exatamente. Espera aí que eu vou compartilhar a tela. Nós temos 3 pessoas com 19 anos e com 18 só temos uma. Então, é isso. Basicamente, dentro desse exemplo que a gente está citando, o número que mais se repete, que acaba sendo um padrão, é o 19, entendeu? É simples da gente entrar dentro dessa dinâmica. Aí tem a questão da mediana. A mediana, normalmente, você pega uma sequência numérica, você a coloca do menor para o maior, em ordem crescente, e exatamente o número que estiver no centro, no meio, ou os dois números que estiverem no meio, você pega eles e divide por 2, entendeu? É basicamente isso. Ou se tiver um número só, ele que vai ser a mediana. Citando o exemplo, 18, 19, 19, 19. Os números que ficam no meio... Pode falar, Tamires. Não, vou esperar a professora, a senhora acabar para eu poder falar, desculpa.
Aí, então, tem 18, 19, 19, 19. Quais são, vou perguntar para vocês, que acho que é interessante essa dinâmica. Quais são os números que você, quando ordena, fica no meio? Exatamente no meio. Pô, essa daí é difícil, porque é número par. Então, quando eu digo no meio, é exatamente no meio, tá em ordem crescente. Os dois números que estão centrais é o 19 e o 19. É exatamente a metade. Você arruma a sequência numérica em ordem crescente, vai estar aqui. Você pega a sua mão, você olha, você conta de cá para cá, de cá para cá. Quantos números tem, por exemplo? Dentro do nosso exemplo, tem um número aqui, são 4. Se dividir por 2, ficam 2 em cada lado. Não fica um número sobrando ali no meio. Se fossem 5 números, ficariam 2 desse lado, 2 desse lado e um número no meio. Então, a gente sabia que aquele número seria a nossa mediana. Mas se eu tiver 4 números, eu vou arrumar. Ficaria 18 para cá, 19 para cá. Como a gente não tem um número isolado no centro, não é um número ímpar, é um número par, a gente pega os dois números que estão no meio, soma e divide por 2. Nesse caso, a gente somaria, seria 19 e 19, e a gente divide por 2, entendeu? É basicamente isso. 19 e 19 são números iguais. Então, se você dividir 38 por 2, vai dar 19. Então, a gente já sabe a resposta da nossa mediana. Quero saber se tem mais alguma dúvida das nossas alunas. E o pessoal que está assistindo de casa, se tiver alguma dúvida, já falei no começo, vou falar agora. Mandem pelo chat. Professor é ser humano. No caso, monitor não deixa de ser professor, né? É ser humano. Não respondo de final de semana, minhas portas fecham. Depois das 6, não respondo também. Mas durante de 8 às 6 horas, me mandem. A gente é monitor, a gente tem lá no papel um horário marcado. 2 vezes na semana, de tal a tal. Mas na prática, a gente responde qualquer horário, entendeu? Que a gente quer ajudar vocês. Qualquer dúvida, galerinha de casa, manda para a titia, que a titia responde. E vocês, gatinhos, estão com alguma dúvida? Não, obrigada. Muito obrigada, professora. Você tirou todas as minhas dúvidas. Agora linda. Agora eu consigo compreender o que é estatística, que é uma área da matemática que tem por objetivo de levantar dados e relacionado com vários números e fatos. E você abrangeu vários exemplos, então eu consigo compreender. Obrigada. Fico feliz. Qualquer coisa, me chamem. Vocês têm meu número do WhatsApp, vocês têm aqui o Teams, nossa plataforma de comunicação. Mande e-mail, por mais que eu ache e-mail uma coisa muito retrógrada, mas pode me enviar por e-mail também. Olha o e-mail uma vez por semana, pelo menos. Então, talvez por e-mail demore para responder mesmo. Giovana, eu quero te alguma coisa? Se quiser me mandar mensagem, qualquer dúvida, estaria à disposição. Obrigada por tirarem minhas dúvidas e desculpa, né, por estar muito assim. Como a professora, a monitora tinha falado já no começo, né, que a gente só procura quando tá o quê? Com a PF, enfim. Sim, obrigada. Então é isso, galera. A gente vai estar finalizando aqui. Um beijo para vocês. Obrigada pela participação. Beijo, gente. Boa noite. Pessoal que está em casa, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima. É isso, galera. Tchau. Beijo. Tchau, beijo. Então, a gente queria agradecer muito a nossa monitora Giovana e a nossa professora Nicole. Eu gostaria de agradecer porque nós tiramos 10, né, na matéria de estatística e eu sou muito grata. Na prova caiu um pouco sobre amostra, variável, rol também. A Tamiris teve um imprevisto, né, e teve que ir no banheiro. Então eu vou continuar falando sobre a prova de matemática, que a gente gabaritou. E eu vou falar de uma das questões que caíram, que foi sobre média ponderada, que foi exatamente o que a professora Nicole explicou na nossa aula. Que uma média ponderada terá que ter um peso que, multiplicado pelo número, serão somados e divididos pela soma dos pesos. Então, eu acertei essa questão de média final de um estudante do Cefet
que teria que tirar 6 e tirou notas 5, 4, 10, com peso 2, 3, 4. E fazendo essa conta, a média ponderada dele ficou 6,8, ou seja, essa pessoa foi aprovada. E fiquei muito feliz, que a gente conseguiu fazer essa questão juntas. E a outra questão que caiu, que eu gostei, foi sobre os gráficos. Foi sobre as representações gráficas, que acho que a monitora também falou com a gente, que são todas aquelas, né? Gráfico de linha, de setores, também conhecido como pizza, o pictograma, que esse foi a questão que eu acertei do pictograma, que são utilizadas imagens que possuem relações com dados expostos. Por exemplo, um ciclo de crescimento. Outra questão que eu também acertei e fiquei muito feliz foi a questão de representações de gráficos, né, sobre histograma, a diferença, né, de gráfico, de barras e histogramas. Eu soube diferenciar isso, porque a histograma não possui espaço entre as barras e representam variáveis contínuas e agrupadas. E um exemplo que eu dei foi sobre altura em diversas diferentes idades.